Bem, pessoal, essa aula ela é destinada ao quarto período de letras espanhol, né? Nós estávamos falando nas aulas anteriores em relação à à transformação por qual passou a língua castelhana até ela se tornar uma língua literária, né? Então eu deixei aí um repasso de literatura do século XII ao século XV e nós havíamos começado a falar da literatura do século XII para a gente estudar o poema de Milcide. Então essa aula ela é uma revisitação, né, dessa discussão que nós fizemos naqueles primeiros dias de aula e ela estará disponível apenas durante o curso da disciplina, né? Então eu vou deixá-la disponível para que vocês possam voltar a ouvir, né, quando for necessário, porque a gente vai fazer um resumo, um resumão mesmo, né, do século XII ao século XV para acompanhar as leituras que eu vou orientando vocês aqui pelo Classroom. Bem, então nós falamos que até o século 1000 as línguas românicas elas não tinham nenhum registro escrito, né? Nós só conhecemos essas línguas faladas, né? Nós temos a canção de Eulália, que é do século IX, e posteriormente em galego português a gente vai ter a cantiga da Ribeirinha de Paz Soares de Taveirós, que é de 1189. Ou seja, é já no século XII que a gente vai conseguir encontrar alguns registros ainda muito primitivos, mas registros gráficos, né, das línguas românicas. E quais eram essas línguas românicas, né, que nós já falamos também? Eram aquelas línguas chamadas hoje de línguas estrangeiras modernas, as línguas que foram derivadas do latim vulgar, ou seja, aquelas línguas que eram aquela língua, os dialetos, que na verdade elas não eram, né, nesse período ainda consideradas línguas nacionais, porque na região da Península Ibérica a gente não tinha nação ainda nesse período, né, do século XII, a gente vai ter a formação do Reino Nacional Espanhol no finalzinho do século XV. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver a língua castelhana se transformar no espanhol que a gente conhece hoje. No entanto, no século XII, com a cantiga da Ribeirinha, por exemplo, do Paz Soares de Taveirós, a gente tem um texto com um dialeto, né, porque a gente pode falar em dialeto, porque a língua oficial nesse momento é o latim, né, a língua conhecida da elite, principalmente da elite religiosa, né, do clero, e o latim falado pelo povo era o latim vulgar. Então a gente chama de línguas românicas as línguas que derivaram desse latim vulgar. Ou seja, ela vinha recheada de intervenção de dialetos de outros povos que também habitavam, né, aquela região da Península Ibérica. Então, a literatura do século XII, como nós falamos, ela é uma literatura que a gente vai começar a encontrá-la registrada, escrita, muito tempo depois de ela ter sido cantada, porque na verdade os primeiros registros que a gente tem aí do século XII são registros orais, né? São composições orais. Elas, passados os séculos, é que elas passaram de geração para geração e chegaram a ser registradas no plano da escrita. Então, nós falamos que os primeiros textos que a gente encontra, né, na região da Península Ibérica, falando das produções que terão como registro o castelhano, né, que é o espanhol primitivo, porque na região da Península Ibérica a gente vai ter vários reinos, Castela, Aragão, Navarro, Leão, Condado Portucalense. Então nós estamos falando dos registros em língua castelhana, né, que vai se tornar o espanhol moderno. Então, na verdade, a gente vai encontrar aí, a gente vai ter como referência para a gente estudar esse período, dois textos que são El Cantar de Milcide, que a gente também encontra com a denominação de poema de Milcide, ou La Representación de los Reis Magos, que também é um teatro primitivo, né? A gente sabe que a literatura dramática, ela nasce exatamente daquelas manifestações, daquelas representações de próprios trechos da Bíblia que eram
às vezes encenados, né, por alguns desses representantes do clero dentro das celebrações eclesiásticas. Então, esses dois textos são os dois textos que chegaram mais conservados até nós, né? Esses textos que foram predominantes no século XII, né? Como eu falei com vocês, na folha que eu passei para vocês, tinha lá ele Mester de Ruglaria. E aí eu expliquei que Mester de Ruglaria, ou Ministério dos Ruglares, ou Ofício dos Ruglares, ou Escola dos Ruglares, que é semelhante ao que a gente pensa hoje como a escola literária. A gente fala, por exemplo, romantismo, realismo, e no século XII, né, na Península Ibérica, principalmente nos reinos que falavam castelhano, a gente vai ter uma predominância de textos chamados de Mester de Ruglaria. Ou seja, falamos também que há alguns críticos literários que diferenciam o ruglar do trovador, né? Para alguns críticos, o ruglar era aquele sujeito que só cantava as composições, e o trovador era aquele sujeito um pouco mais instruído que as compunha. Então, tem críticos que dizem que trovador e ruglar são diferentes por isso. Enquanto o trovador compõe, o ruglar apenas canta nessas canções nas praças públicas, dentro dos salões dos palácios, né, com objetivos de receber algumas dádivas, alguns presentes, mas que seriam meramente cantores ou reprodutores da canção produzida pelo trovador. Só que, para outros críticos literários, considerando a questão de que quem vai cantar, ele naturalmente vai fazer uma pequena transformação nesse texto, né? Nessa composição, ele às vezes acrescenta uma palavra, ele acrescenta um verso, ele modifica uma determinada estrutura, e nesse sentido, ele também pode ser considerado um compositor desse texto, porque esses textos orais eles vão se transformando à medida que eles vão sendo cantados mesmo, à medida que eles vão sendo reproduzidos. Então, para outros críticos, né, diferentemente daquele crítico que diz que o trovador é o sujeito que compõe e o ruglar é o sujeito que canta, nós vamos ter outros críticos literários, né, estudiosos principalmente da literatura medieval, que vão dizer que a literatura cantada, ela pode ser cantada por um trovador ou por um ruglar de maneira equivalente, porque para esses críticos, o ruglar, ao cantar, ele também está transformando essa composição. E nesse sentido, ele também pode ser interpretado como um compositor. Então, para alguns críticos, existe essa diferenciação entre quem é trovador e quem é ruglar, e para outros críticos, não. Né? O ruglar, quando ele está cantando uma composição, mesmo que não tenha sido dele próprio, ele acaba fazendo algumas transformações que já dão a ele essa autonomia e essa característica de autor, né? De sujeito compositor. Então, para esses críticos, o ruglar ele pode ser tanto cantor quanto o compositor também. Bem, mas o que nos interessa em grande medida é entender que as composições do século XII, né, que nós encontramos até hoje, elas são composições que têm características mais ou menos semelhantes, né? Quase todas elas, ou a grande maioria delas, né, elas são narradas em versos, né, nós vamos ter textos líricos, nós vamos ter, inclusive porque grande parte desses textos, como nós falamos já há pouco, elas eram canções, né? Imagina você decorar um texto em prosa de várias páginas, né? Praticamente impossível. No entanto, quanto à questão das canções de gesta, elas eram composições em versos e composições que a própria estrutura facilita a memorização. A rima, as assonâncias, né? Tudo isso facilita a memorização. Então, eram artifícios, mecanismos utilizados pelos ruglares para, então, conseguir decodificar esses textos nas praças públicas. Então, além de serem narradas em versos, a gente vai falar também, ressaltar uma outra característica da literatura desse período, que é a literatura em língua vulgar, né? Ou seja, quem compunha essas canções e quem cantavam eram pessoas do povo. E essas pessoas do povo, elas não tinham conhecimento do latim clássico, né? Porque o latim era a língua falada, em grande medida,
latim clássico era de conhecimento apenas da elite ali da igreja. Né? As pessoas falavam o latim vulgar já muito misturado com vários dialetos de vários outros povos que também, mouros, né? Árabes, turcos, que habitavam também aquela região da Península Ibérica. Então, além de ser uma literatura em versos, era uma literatura cantada, uma literatura em língua vulgar, né, composta de rimas assonantes, porque esses juglares eles não tinham conhecimento de metrificações, de sílabas poéticas para fazer essas escansões, eles tinham apenas conhecimento da língua como instrumento de comunicação, mas eles não tinham conhecimento da língua como um recurso de linguístico padronizado, né, metrificado, dotado de regras que orientassem o uso dessa língua. Eles se comunicavam, porque as pessoas precisavam se comunicar. Né? Eles iam agregando vocabulários de outros dialetos, e isso foi um dos fatores que foi fazendo com que essas línguas vulgares ganhassem um lugar muito importante ao longo da Idade Média em relação ao latim. Nós já falamos também que o latim ele foi perdendo a sua vida ao longo da Idade Média, da Baixa Idade Média, até que, aproximadamente no século XV e XVI, aproximadamente quase todas as nações ali da região ali ibérica, né, e os reinos e também os países vizinhos ali, né, Itália, por exemplo, já falavam as suas próprias línguas, ou seja, essas línguas românicas já transformadas. Elas já haviam ganhado esse caráter de língua nacional. E o latim, apenas na Universidade de Salamanca, é que ele se manteve como mais tempo como uma língua oficial para ensino universitário. Mas ainda assim, o elemento de comunicação das pessoas já passava a ser o castelhano, né? Essa língua românica, que pouco a pouco vai ganhando lugar, e o latim passa a ser considerado uma língua morta, como é considerada hoje, porque não tem nenhum povo, né, que a reproduza, que fale, que a utilize como meio de comunicação. Bem, então nós falamos que a literatura do Mester de Ruglaria, né, é uma literatura predominantemente oral, né, é uma literatura construída em versos, é uma literatura com versos assonantes, é uma literatura em língua vulgar, né? São características básicas que a gente vai encontrar no Mester de Ruglaria. Mas pensando também nos tipos de texto que nós falamos, que era o teatro primitivo e a canção de gesta, aí resta a gente lembrar que o texto que chegou mais conservado até agora, né, até nós, foi a Canção de Milcide, ou o Poema de Milcide. A Canção de Milcide, né, ou o Poema de Milcide, é um texto, uma composição que é chamada de canção de gesta. E o que é a canção, o objetivo da canção de gesta? Para que essa canção de gesta? Ela é um tipo de composição que tem dois propósitos muito, muito definidos, e que a gente já falou também aí na sala de aula. Primeiro deles é dar notícias dos feitos heróicos que foram praticados por um determinado sujeito, né? Era dar notícias desse feito heróico, e o outro era o propósito de ser exemplar, ou seja, de despertar no sujeito ouvinte, né, que ouvia aquela canção, atitudes tão nobres quanto era daquele cavaleiro. Então, no Poema de Milcide, ela que eu já pedi inclusive para vocês lerem, que é uma próxima aula, né, que eu vou deixar gravada aqui para vocês, falando sobre o Poema de Milcide, ela manter essas recordações de feitos heróicos era importante, porque fazia com que as pessoas se espelhassem naquele herói cantado para se tornar tão nobre e tão valente e tão guerreiro quanto aquele sujeito. No caso do Poema de Milcide, a gente tem lá o Rodrigo Dias de Vivar, que é o chamado de Cid, né, que uma nomenclatura, né, o sentido de o Senhor. Ele foi, de fato, um sujeito real, mas, obviamente, o Rodrigo, ele não teve toda
extensão da bravura, que é cantar.